Nosso grupo é composto por mim, Celiane e Maria Beatriz, e nós vamos apresentar sobre o atletismo, mais especificamente a corrida, e mais especificamente a corrida de meio fundo curto. Esse aqui é o nosso roteiro. Ao se preparar para praticar uma simples atividade física, o ser humano passa por diversos aspectos preparatórios essenciais: o armazenamento energético, a mobilidade articular, a força muscular, a disposição mental e o tempo. Para um atleta, todas as questões anteriormente mencionadas prevalecem. Entretanto, levando em consideração que seu sucesso profissional depende da sua performance esportiva, alguns cuidados a mais são requisitados, para que ele almeje seus objetivos dentro do esporte que ele pratica. Então, fatores biomecânicos, neuromusculares e metabólicos vão influenciar na performance desse atleta. Apesar dos poucos artigos direcionados à corrida de velocidade, é conhecido que a glicólise atua como principal fator em corridas de 400 metros ou mais. A performance na corrida é significativamente influenciada por fatores genéticos, mas, apesar disso, determinantes como força, técnica e resistência na corrida são aspectos treináveis. Então, é nesse contexto que se delineia o propósito desse artigo: discutir o papel da nutrição na manutenção dos níveis de energia durante os treinos, na otimização da recuperação, na preservação da massa muscular com baixos índices de gordura corporal e, claro, no aprimoramento do tempo de reação. Falando agora da história do esporte, a gente sabe que, apesar de ser um movimento básico do ser humano, desde o momento que ele passou a caçar, o ato de correr como esporte, dito como muitos como o esporte mais antigo do mundo, não possui uma data exata do seu início. Então, a gente considera que na Grécia Antiga, a corrida passou a ser uma modalidade esportiva, com os primeiros registros de competições. E a partir daí a gente entende de onde que veio o esporte, percebendo as suas regras técnicas e a sua evolução histórica. Então, analisando a trajetória do esporte, a gente vai descobrir que a saída baixa, que é justamente aquela saída onde a posição de partida está os pés e as mãos no chão, acontecia em buracos feitos na pista. Então, essa técnica ela surgiu antes da invenção do bloco de partida. Então, para entender o esporte, a gente tem que entender essas modificações, apesar de que a pesquisa ela dificulta, porque comumente os conteúdos eles vão se limitar a questões mais normativas. Então, a gente entende a história da corrida de meio fundo curto, entendendo de onde que ela veio, que se inicia no sprint, que é uma corrida de 100 metros, até as maratonas, que elas vão atingir quilômetros e horas de duração. No que se refere à modalidade de corrida meio fundo, que varia entre 400 metros a 1.500, ou em algumas referências que trazem até 1.600 metros exatos, as 4 voltas, é perceptível que nessa modalidade existe uma peculiaridade. Nessa modalidade de meio fundo curto não existem obstáculos e por isso que o seu nome é raso. Os atletas da corrida de meio fundo, eles correm desbalizados, ou seja, eles correm muito próximos uns aos outros, disputando o espaço e a liderança durante a prática do esporte. A corrida se divide em 3 etapas: a partida, a corrida e a chegada. A partida é o momento da reação, ou seja, a hora que o indivíduo sai dos blocos de partida. Na fase da corrida, há o impulso com a ponta dos pés e a inclinação do tronco para frente. Assim como na chegada, o corpo também está posicionado para frente. Então, durante a corrida, também há uma divisão de 3 momentos do corpo. O apoio posterior, quando o pé que está atrás do corpo toca o solo. O momento da flutuação, quando o corpo está no ar. E o apoio anterior, que é quando o pé que está na frente do corpo toca o solo. Esses aspectos eles são imprescindíveis numa corrida e a corrida eficiente ela vai depender desses aspectos para que haja uma boa frequência e amplitude das passadas. Quando vamos falar do metabolismo energético desse esporte e o uso de macronutrientes, a gente começa falando dos substratos energéticos e construtivos
da performance esportiva, né? Então, num exercício de alta intensidade, mantido por um curto intervalo de tempo, a gente vai ter um aumento na disponibilidade e na taxa de oxidação da glicose, seguido da redução da disponibilidade e na taxa de oxidação de lipídios. Ou seja, a gente vai ter um grande processo ali na questão da glicólise. Então, nutricionalmente falando, ao contrário das reservas de carboidratos, as reservas de lipídios em seres humanos são ilimitadas, o que oferece maior eficiência na produção final de energia quando comparado aos carboidratos. Então, levando em consideração que a densidade energética dos lipídios é aproximadamente 2 vezes maior que a dos carboidratos, então, para que a gente conseguisse estocar essa energia da gordura, como a gente estoca do glicogênio, seria um estoque de energia muito mais pesado, o que poderia atrapalhar na performance do atleta. Tendo isso em mente, a gente percebe a importância da ingestão adequada de carboidratos, né, a fim de otimizar a sua armazenagem e a sua futura utilização. Então, a utilização desse macronutriente como recurso a fim de melhorar a performance da atividade física, né, antes da atividade física, foi apontado como o principal fator. Sabendo que a fonte mais rápida de energia é o carboidrato e que o metabolismo energético nesse esporte caracteriza por alta demanda energética em um tempo curto, isso nos leva ao ponto de que o esporte precisa de uma grande contribuição tanto do sistema anaeróbico lático e do sistema aeróbico. Então, inicialmente, a gente tem a energia que provém da fosfocreatina, do sistema ATP-CP, mas rapidamente a glicólise anaeróbica se torna predominante. Então, vai levar ao acúmulo de lactato e à queda do pH no músculo, o que vai contribuir para a fadiga. No entanto, devido à duração da prova, sendo curta, né, entre 1 a 2 minutos, o metabolismo aeróbico também tem um papel muito importante, muito relevante na ressíntese de ATP, principalmente na segunda metade da corrida. Logo, a disponibilidade de glicogênio é um fator determinante, né? Esse glicogênio muscular é um fator determinante para o desempenho, sendo recomendado que os atletas mantenham os níveis elevados antes da prova. Então, isso vai se relacionar com aquela ingestão de carboidratos no dia antes da prova, né? Embora os lipídios contribuam minimamente durante esse tipo de esforço, a utilização de proteínas pode ocorrer em pequena escala, em situações de depressão de glicogênio ou em treinos intensos repetitivos. Então, a gente vai trabalhar aí com estratégias nutricionais planejadas, como a ingestão adequada de carboidratos e proteínas, que são essenciais para otimizar o desempenho e a recuperação dos atletas de meio fundo. A avaliação nutricional é de suma importância para garantir a otimização e o desempenho máximo e também objetiva analisar melhorias e pontos de intervenção. Para a avaliação dietética, assim como para outros públicos, os inquéritos eles possuem vieses. Os inquéritos retrospectivos ele vai depender muito da memória do atleta e tendem a subestimar a ingestão energética. E os prospectivos, eles são muito influenciados pela capacidade do atleta de ter uma assiduidade para a anotação, que muitas vezes pode não ser conveniente, já que eles estão consumindo alimentos durante o treino ou alguns minutos antes do treino ou logo após o treino. Mas, segundo pesquisas, o diário alimentar com registro de 3 a 4 dias é um método comumente utilizado e ele deve incluir tanto os dias úteis quanto os dias de fim de semana para reduzir os vieses. Para a avaliação antropométrica, que tem como principal objetivo avaliar a composição corporal, busca principalmente avaliar a porcentagem de gordura corporal e também a porcentagem de massa muscular. O principal método, o método padrão ouro para avaliação da composição corporal é o DEXA, mas, segundo uma pesquisa realizada, foi possível obter um resultado proporcional ao do DEXA utilizando a equação preditiva de Faulkner,
que utiliza as medidas das dobras cutâneas do tríceps, bíceps, subescapular, suprailíaca, abdominal, coxa medial e panturrilha. Quanto aos aspectos bioquímicos, os principais biomarcadores são o lactato, a glicose, a creatina e a creatina quinase, que vai permitir analisar a utilização de energia e o dano muscular causado pelos treinamentos. Na avaliação física, na semiologia nutricional, além da análise do cabelo, dos olhos, da cavidade bucal, dos lábios, das unhas e da pele, também é importante dar uma atenção à saúde do trato gastrointestinal, incluindo questões de apetite, mastigação, deglutição, paladar. Também é importante observar os padrões de sono e se teve alguma evolução fisiológica em resposta ao treinamento físico. Chegando no tópico das recomendações nutricionais, a função da nutrição é principalmente garantir que eles tenham uma recuperação adequada das sessões de treinamento, mas também que ela possa influenciar positivamente nas adaptações fisiológicas aos treinamentos para que ele atinja seu objetivo principal, que é o sucesso nas competições. As adaptações, elas geralmente são associadas à musculatura esquelética, mas também elas se manifestam em outros tecidos, como o cérebro, o sistema vascular, na capacidade de absorção do intestino e aumento da tolerância à desidratação. A densidade calórica recomendada, ela varia muito, dependendo do período do ciclo em que aquele atleta está. Se está no período de manutenção, de preparação ou de competição. E a ingestão calórica ela é influenciada principalmente pela intensidade do exercício físico. Os atletas, dependendo da intensidade, podem gastar de 600 a 1.200 quilocalorias. Sendo assim, as suas necessidades calóricas podem variar de 40 a 70 quilocalorias por quilograma de peso corporal. A ingestão de carboidratos, ela também está relacionada com a intensidade do treino. E para um treinamento moderado, a ingestão de carboidratos é recomendada de 5 a 7 gramas por quilograma de peso corporal e, se for muito intensa, pode chegar a 6 a 12 gramas por quilograma de peso corporal. A ingestão proteica recomendada é de no mínimo 1,4 a 2 gramas por quilograma. E os lipídios devem compor aproximadamente 30% do valor energético total. Os micronutrientes, que são principais para esse público, eles visam melhorar o sistema imune, acelerar a recuperação e otimizar o desempenho. O ferro é um dos micronutrientes principais e ele é essencial para o fornecimento de oxigênio e o armazenamento, além de ser necessário para diversos processos biológicos. O cálcio também é outro mineral fundamental. Ele é fundamental para a contração muscular e também para manter a massa óssea. As vitaminas C e E contribuem com o sistema imune e a D contribui para a saúde muscular do atleta. A hidratação nesse público, ela pode ser dividida em 3 fases principais: a fase antes do treino, no momento do treino e após o treino. Antes do treino, a hidratação tem como objetivo repor os níveis eletrolíticos que foram perdidos no treino anterior. E a ingestão deve ser de 5 a 7 ml por quilograma de peso corporal. No momento do exercício físico, a hidratação vai ser essencial para prevenir essa desidratação e as alterações excessivas no desequilíbrio eletrolítico. E após a prática da atividade física, para repor a perda, é necessário de 1,5 litro de ingestão hídrica. Para
esses atletas que percorrem 400 metros rasos, alguns suplementos também eles são indicados, como a cafeína, a creatina, a beta-alanina e o bicarbonato de sódio, que são meios de fornecer energia, proteína e eletrólitos perdidos no suor.